Vamos lá, vamos manter a fé, a disciplina que a gente consegue. Chegou, Thiago, chegou ela, viu? Eu tô tentando colocar o meu celular, eu tô tentando estabilizar ele aqui, mas tá meio ruim pra mim. Você tá conseguindo me ouvir Pronto, bem? tô ouvindo sim, estabilize aí. Ok. Meu Deus. Ah, consegui, eu acho. Socorro, socorro. Segura. Meu Deus. Tá. Eu nunca fiz live na vida, não. Eu tô nervosa, tá? Pois é, também não. Somos dois. Então, E decidi logo começar eu fazendo logo 20 lives no mesmo dia, porque aí a experiência vem, assim, por osmose, né? já desbloqueia, né, de vez. E você tá me ouvindo bem? Tá ficando legal aí o som? Eu tô ouvindo bem. Então, massa. Bom, gente, essa é a série de lives enlouquecidas do projeto que eu estou tentando levar para frente agora com um pouco mais de disciplina, chamado Tá na Escuta, prosas para suspender o céu. Isso foi um vinho? Uhum. É, tá, beleza, tudo bem. É pra poder as palavras fluírem melhor. Certo, tá bom. Então, a ideia dessa série enlouquecida de lives é justamente como o espetáculo Arraial estava disponível hoje, dia 6 no sábado, como eu falei, né, no link do Na Quarentena Tem Teatro, em comemoração a 64 anos da Escola de Teatro da UFBA. Aí eu achei por bem também chamar essa galera para a gente rememorar um pouco, discutir, reflexionar, questionar também e também sentir um pouco de afeto no coração que está precisando. É, a ideia era fazer todo mundo junto num grande encontro, tipo Geraldo Azevedo, Zé Ramalho, Alceu Valença e Elba. Mas não rolou porque, por circunstâncias técnicas aqui, a câmera acabou não entrando no codificador e aí vocês não tem nada a ver com isso. Mas vamos lá, mas vamos lá. Vamos Sobre lá. Arraial. Sobre Arraial. Me diga Arraial. aí, Gabriel, de onde é que você vem? De onde é que você vem? Conte aí pra gente. Eu venho de Canavieiras, eu tô em Canavieiras, na verdade, né? Porque com essa pandemia, eu voltei pra cá, tô em casa, Uhum. mas eu vim daqui de Canavieiras, saí daqui pra poder estudar teatro em Salvador e estou aí até hoje, né? Mas não E agora, antes que de, agora eu tô aqui. e antes de Canavieiros, de onde é que você vem? Antes de... Eu vim daqui, sou daqui, quando eu me entendi por gente, eu já estava aqui. Então sabe-se lá de onde eu estava antes. Canavieiros é uma ilha, não é isso? Canaveiras é uma ilha, é considerada uma ilha, né? Na verdade, porque Uhum. ela é rodeada por águas, óbvio, mas ela tem tanto o mar quanto o rio, e aí ela não fica exatamente no centro dessa coisa toda, mas para você chegar em Canaveiras, você tem que passar por uma ponte, porque tem um rio que corta ela, que é o Rio Pardo, e também tem praia. Então, ela é considerada uma ilha e tem outros lugares dentro de Canaveiras que se chamam ilhas. Por exemplo, aqui tem um povoado que se chama Ilha de Atalaia, que já fica mais afastado, já é mais na parte da praia mesmo. E você é mais ilha ou E mais aí tem as ponte? barras também. Ah, não, se eu sou o quê? Mais ilha ou mais ponte? Aham. Acho que eu não sei. Acho que tem momentos que eu sou ilha, acho que tem momentos que sou ponte. É uma Você- mistura das duas coisas. A lua é em gêmeos, então é um negócio meio, né? Tá Não tudo é, junto, vai tá sendo, tudo. né? Vai sendo, de acordo com o momento, com o que a gente vai sentindo na hora. Você percebeu que o Thiago vai interagir bastante com a gente, né? Tiago vai. Eu tava conversando com o Thiago nesse antes. A gente tava compartilhando o quanto a gente tava nervoso e a gente tava compartilhando que a gente ia beber vinho. Ele tá falando como se ele Ah, não tivesse vinho em casa, mas ele tem vinho em casa. massa. E pra você, Arraial é ilha ou ponte? Arraial? Acho que um pouco dos dois. Eu acho que talvez Arraial seja ilha no sentido
Talvez eu relacione a imagem de ilha com o texto, porque não é um texto, não é um texto dos mais fáceis, né, de se degustar, assim, vamos, já que estamos no vinho, né? Mas é ponte no sentido da forma como ele comunica e da necessidade do texto, e principalmente no momento que a gente montou, né? Que eu acho que tanto o Antônio quanto o Gessner já mencionaram isso, da pertinência do texto, principalmente por ter sido montado no ano de 2018, que, eita, caiu tudo aqui, que no final de 2018, né, a gente viu o que foram essas eleições, então eu acho que ele pode ser considerado um pouco dos dois. Uhum. Bom, gente, eu sempre me esqueço de apresentar porque tem gente que às vezes não conhece a gente, né? E, assim, tudo bem, a gente vai aprendendo vai aprendendo no fazer. Meu nome é Saulo Castro, eu sou do coletivo Dua, eu sou de Castro Alves, que não é nem ilha nem ponte. É, e fundei o coletivo Dua de teatro em 2010. A gente montou esse espetáculo Arraial em 2018. 2018 chega o celular tremeu, é verdade. Tá vendo? E Pra você ver. E a ideia é a gente falar um pouco sobre esse espetáculo nessa série de lives aqui. Essa é Gabriele Santana. Você quer falar um pouco mais sobre você? Para todo mundo te conhecer melhor? Ai, não, eu falo que eu sou virtualmente tímida, gente. Eu sou virtualmente tímida, e é isso. Parece que não, mas eu sou. Mas é isso. Gabriele, acho que Gabriele é suficiente. Mas por que fazer teatro em Salvador? Fazer esse deslocamento, que é um deslocamento que não é pouca coisa, né? E são várias distâncias para além da distância geográfica, a distância espacial. São outras distâncias também de acesso, mas também acho que, na minha percepção, é uma busca, né? Mas também uma busca bem difícil, né? Porque é fazer teatro, aparentemente, na capital, mas ainda assim a gente sabe como é fazer teatro em Salvador, né? Então, me diga, por que fazer teatro em Salvador naquele momento que você saiu da sua ilha Ponte? Ai, então, por que fazer teatro em Salvador? Essa pergunta é muito engraçada para mim, porque na verdade eu não, até o momento que eu fui fazer teatro em Salvador, eu não tinha a pretensão de fazer teatro em Salvador. Uhum. Eu sempre tive uma convicção muito grande na minha vida. O Jéssica tá falando pra eu beber mais vinho. Eu vou beber mais vinho, Jéssica, pra ficar menos tímida. Mas eu sempre tive muita convicção, assim, desde quando eu era pequena, que eu queria ser atriz. Eu não sei por que isso surgiu em mim. Eu não sei por que eu tive esse ímpeto, até porque Canaveiras é uma cidade pequena, onde não existem cursos de teatro ou coisas voltadas para esse lado. Por exemplo, o balé veio chegar em Canaveiras, eu já devia ter uns 15, 16 anos. Uhum. Então, você não tem aqui acesso a esse tipo de conteúdo. Mas eu sempre quis ser atriz, sempre quis. E eu acho que eu devo essa veia artística muito à minha família, né? Eu venho de um pai que é artista, de uma mãe que se tornou artista também, de certa forma, com outro viés, né? Outra forma de fazer arte, mas artistas também. E aí, eu sabia que eu queria ser atriz, mas foi muito por acaso, assim. Eu fui para Salvador para fazer a escola de teatro no momento que eu meio que já tinha desistido de ser atriz. E aí eu vi que a seleção para a escola de teatro estava aberta. Eu estava fazendo outra faculdade, eu fazia letras na época. Eu já estava indo para o terceiro semestre de letras. E aí eu vi que estava aberto, e aí eu fiquei, e aí agora, faço ou não faço? E aí meu pai, na verdade, foi uma pessoa que me aconselhou muito a correr atrás disso, a falar, não desiste, você tá feliz no que você tá fazendo? Se você não tá, vai, tenta, a gente vê o que acontece depois. Então, as coisas aconteceram na minha vida muito no acaso, assim, não foi com planejamento, eu não planejei, sabe? Então, Uhum. acho que foi mais ou menos assim. E é isso que você falou, né? É difícil. Então, eu tive que abrir mão de muita coisa. Eu passei por muita experiência louca quando eu fui para Salvador. Eu vim de um interior, fui para a capital. Canaveiras é muito mais tranquila. Eu acho que Canaveiras, ela tá em outro tempo, assim. Ela tá num tempo mais. Parece que o tempo aqui passa mais devagar.
E aí, quando eu fui para Salvador, era muita informação, tudo muito rápido. E aí, foi uma experiência muito doida, muito louca mesmo, assim, muito boa também. Eu acho que a minha ida para Salvador foi o que contribuiu muito para eu ser a pessoa que eu sou hoje, para eu ter o tipo da mentalidade que eu tenho hoje, que é uma mentalidade de informação também. Então, eu acredito que foi importante para mim. Uhum. E até Aí, chegar, e até chegar ao Arraial, Gabi, você, que é que você fez? Que mais que você fez? Olha o seu Bira aí, ó. antes de Arraial, eu fiz trabalhos mais dentro da escola, né? É, eu fazia mostras, eu fazia as mostras da minha turma e conhecia algumas pessoas que faziam direção, e aí eu acabei fazendo o trabalho com essas pessoas também, mas tudo muito dentro do âmbito da escola de teatro. Eu cheguei a fazer Cordel do Amor Sem Fim em 2014 com Davi Arteac. É, e Com a Arraial, companhia na também, né? verdade, o quê? E a companhia também. Ah, bem É. lembrado, olha só. E aí eu acabei também entrando passando nos processos seletivos. O primeiro que eu fiz foi Vozes do Desejo, na companhia da UFBA. Mas era tudo assim, dentro da universidade, né? Arraial também foi dentro da Uhum. universidade. Mas o que é curioso sobre Arraial é que foi o primeiro espetáculo que eu fiz, eu acho, enfim, depois que eu formei. Eu formei no final de 2017 com Sublime à Noite, e aí veio o processo de Arraial logo no começo do ano de 2018. Então, Sim, acho que foi o primeiro espetáculo que eu fiz formada, né? Oficialmente formada nessa coisa do que é estar formada, né? Que a gente nunca está formado, na verdade, eu acho. A gente está em constante aprendizado e é isso. sim, sim. E, e falando um pouco sobre Arraial, fala um pouco sobre a tua personagem também pra gente. Eu ia falar, já começar falando, mas deixa eu começar você falando. Ai, pode falar. Não, jogue duro, jogue duro. Olha você, fica à vontade. Você que Porque na criou o verdade foi um. personagem, olha só. Pois é, teve o personagem, a figura que você fazia, né? Que não era uma personagem, ela não existe do texto original, né? Do Antônio Conselheiro, do Joaquim Cardoso, mas eu tinha já um desejo de que houvesse alguém contando essa história, né? E aí eu acho que essa discussão sobre esse alguém pode ser bem interessante para você falar também sobre essa figura que foi construída por nós, né? Na verdade, eu lembro que a gente tinha conversado e quando você falou comigo sobre Arraial, era uma outra proposta, né? Era uma proposta com um elenco maior e tal. E aí eu tava, não, ok, né? Vamos lá. E aí eu lembro que quando a proposta mudou, a primeira mensagem que você me mandou foi: "Ah, agora eu vou ter que fazer Arraial com menos pessoas e você vai ser a única mulher no espetáculo." Acho que Eita, foi. foi desse jeito, assim. Aí eu lembro que eu me assustei muito, porque eu fiquei, meu Deus, e o que é isso e tal. E, na verdade, fazer Joana foi uma grande descoberta. Não só porque foi uma personagem que você foi descobrindo. A gente foi meio que descobrindo junto o que era isso. Tava na sua cabeça e você me falava. E aí a gente fez aqueles encontros que era mais eu e você e tal, né? Muito trabalho de corpo. Muito trabalho de corpo. Então, eu já esqueci a pergunta. Você falou o quê? Da importância do. Qual foi a pergunta De mesmo? como foi a Me lembra construção, aí. né? Falando um pouco sobre o processo criativo, de como foi a construção. Até Ah, faltando sim. nisso mesmo que você falou, né? De ser uma personagem que não existia no texto, mas que de uma importância crucial para a encenação, né? Eu acho que uma pergunta interessante a se fazer é pela voz de quem esse texto, essa história seria contada se não fosse a voz de Antônio Conselheiro, né? E aí eu Uhum. acho que no momento que você joga, no momento que você vem com Joana imaginária
É, você se pergunta também, a gente tem uma certa imparcialidade na história. Porque eu acho que quando a gente conta a história pela visão do Antônio Conselheiro, a gente tem a visão dele, a gente sabe como foi no olhar dele. É como se a gente pegasse também o personagem de Gessner e contasse a história, seria um outro olhar, contando a história pela visão do personagem de Gessner, né, do general. Mas quando você traz Joana, eu sinto que isso traz uma imparcialidade na história, né? Ela se torna uma narradora que a gente não sabe exatamente se ela é uma narradora confiável ou não, e a gente sabe que ela é onipresente, ela sabe como os fatos se deram, né? E eu acho muito engraçado também o nome dela ser Joana Imaginária, né? Que eu acho que foi uma coisa, não sei se foi você que falou pra mim uma vez, que você fez essa pergunta de quem imaginou Joana. Então, quem imaginou Joana e o que Joana imaginou, o que Joana viu no momento, né? E o que fez Joana contar essa história. Eu lembro que a gente fez um processo muito relacionado com o lugar, né, da encenação, que eram O com os espaço, né? tijolos, o espaço, ser um grande mapa de Canudos, e que Joana tinha total. Ela sabia muito bem onde estava tudo, o que era esse mapa, o que tinha acontecido ali naquele lugar e quanto sangue tinha sido derramado naquele lugar. Então, eu acho que ela vem muito nesse sentido, né? Da narradora, da. Nem Joana imaginava, olha para o Thiago. Nem Joana imaginava. Pois é, então. Eu acho que ela é uma personagem muito enigmática, assim. Justamente pelo fato de que ela não existia, né? No texto original. Sim, sim. Teve alguém que escreveu um texto, né, logo depois de assistir o espetáculo, que falava sobre isso, né, sobre essa antropomorfização dessa figura, né, dessa figura que estava no entrelugar entre o ser humano e um bicho e a máscara acho que apontava um pouco para esse lugar. Mas para além disso, acho que Uhum. vai muito nesse caminho que tu fala mesmo, desse espaço e desse tempo que fala sobre si mesmo, né? E não alguém. Eu acho que você me fez até lembrar de uma coisa que uma das ideias de ter tirado o nome Antônio Conselheiro era do texto, né, que é o nome original do texto, era justamente tirar esse caráter de personalização da personagem, né, do fato histórico e trazer para aquele espaço ali, né, para aquele espaço, para aquele tempo, daquelas pessoas falando sobre o que viveu e o que viria a ser também, né, o porvir daquele espaço. Joana é morta, né? Joana é morta. Eu acho que até, inclusive, a máscara, né, que a gente usava no espetáculo e ser uma espécie de osso, eu acho que já remete muito a essa imagem da morte, né? E dessa chacina louca que foi Canudos. E Joana é morta. Pra mim tem muita. Não confundam, tá? Pra Não mim, é Inês é morta, é Joana é morta. Joana é morta. Pra mim tem muita significação no fato dela ser morta no espetáculo. Eu acho que uma vez a gente conversou sobre isso, eu não sei, eu não lembro exatamente o que a gente conversou sobre isso. Mas pra mim é como uma voz que morre. Pra mim é a voz que conta a história que morre. E a gente tá num momento, a gente tá vivendo um momento histórico, né? A gente tá vivendo um momento muito delicado. E uma das coisas que eu venho me perguntado bastante é quem vai contar essa história. E a gente estava justamente falando sobre a visão de quem conta a história. E eu me pergunto muito isso, de qual vai ser a visão. A gente vai ouvir essa história que está acontecendo agora, esse momento histórico, pela visão de quem? Sabe? Quem é que vai contar essa história? Então, qual Uhum. é a verdade dessa história? Então, fazendo um paralelo com Joana, quando ela morre, eu enxergo muito isso, de que é uma voz que é morta, é a contadora da história, é a pessoa que está guardando a memória do que foi Canudos, e essa voz ela é silenciada, né? Ela é morta. E no espetáculo, inclusive,
Jéssica que tá falando aí que Joana é morta pelo general, que Carmen carrega, ela é justamente morta. Eu lembro que a gente conversou bastante sobre como essa morte se daria, e ela é justamente morta com. Ele amarrava um tecido no meu pescoço, né? E apertava. Então, pra mim, vem muito essa imagem de uma voz que é silenciada, sabe? Porque passa pela garganta, né? É um grito que é silenciado. Então, acho que é isso. Sim, dessa asfixia, né? Naqueles, tem esses relatos, né, que eles faziam essa o corte, a degola mesmo, né? E a imagem vem muito disso, né? Eles chamavam de gravata vermelha, que era essa. Eles degolavam, né? Principalmente os combatentes, né? Mas algumas crianças e mulheres também foram, após, né, o final da resistência, foram assassinados desse modo, né? Inclusive um dos relatos do general fala sobre isso, né? Sobre ver essas Sim. mulheres e essas crianças mortas pelos soldados, né? Pelos soldados dele, que ele comandava, né? Mas uma coisa que eu não perguntei para Jéssica, né? E aí pode ficar até incutindo no pensamento, na reflexão dele, é que mesmo depois do arrependimento, se é que ele se arrepende, ele mata Joana e carrega ela embora, já que ele diz que carrega um karma pela sua morte, né? Então, eu acho que é um fato a se considerar também, né? Ele mata e leva embora, né? Sabe-se lá se ele leva embora pela representação que ela acaba ficando com o nome dele, né? O nome do açude e tal, mas, ou por qualquer outra questão. Eu lembro que a gente fez muito trabalho também em muitas discussões envolvendo as questões da materialidade também, principalmente a terra, né? Não sei se você lembra disso. Lembro, lembro. Lembro mais ou menos, mas. Mas Assim, mais faltando, ou menos. Eu faltando lembro para que a porque gente Joana, discutiu. diga. Fale, fale, fale. Eu te interrompi, fale. Não, mas faltando por esse lugar de que a Joana Imaginária é uma personagem histórica, ela é o que dizem que ela é ela foi também o conselheiro também foi companheiro dela, ela foi companheira do conselheiro, mas que não se tem muitas informações sobre ela, como se tem da companheira, da primeira companheira do conselheiro também. Então a gente não sabe muito bem qual é o destino. Conversando com alguns professores, né, um professor meu de história, inclusive lá da UNEB, ele falou que um dos pesquisadores tinha entrado em contato com a neta do conselheiro, com a neta da Joana, né, com o neto de Joana, né, mas que ele já estava bem, bem idoso, então a própria história não conseguiu ser repassada. E eu cheguei a ter contato com algumas pessoas, alguns netos também, de pessoas que habitavam Canudos naquele período, na época que eu fui para Canudos, né. E aí o que me remete a essa questão do território, né, do lugar de onde te vem, né, por isso que inclusive eu comecei a te perguntar de onde você vem, porque agora eu entendo por que eu perguntei isso no início. A Joana ela está muito ligada no espetáculo com esse lugar, né, com o seu lugar, com a história daquele lugar, com a história daquela terra, e a terra nesse sentido de que é o lugar onde você pisa, é o lugar onde você planta, é o lugar de onde você se alimenta e tal. E que hoje em dia tem gente querendo passar a boiada, né, aproveitando desse momento. Então, o que é que você teria alguma coisa para falar sobre esse aspecto, né, da relação dela com a Terra, e não só da relação dela com a Terra, a geografia, mas dela, a figura feminina, né, que a gente também não chegou a definir se era mulher, se não era, mas uma figura feminina que tinha inclusive essa materialidade da Terra. A gente discutiu muito sobre isso. E agora é com você que eu falei demais. Deu umas falhadas assim. Eu vou. Ah, Você falou eu não sei se eu consegui pegar tudo. Enfim, vou tentar responder mais ou menos pelo que eu ouvi. Você falou da relação da Joana com a Terra, não foi? Da isso com a materialização da Terra. Terra. Isso, com a Terra enquanto espaço de onde ela vem, de onde ela habita, de onde ela conta essa história, e da Terra enquanto materialidade enquanto uma figura feminina, não uma mulher contando a história, mas uma figura feminina, né, contando essa história. Sim, sim. Ai, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu vou conseguir responder essa pergunta. Enfim. Chova, chova. É, A relação de Joana com a Terra. Quando entrando nessa coisa dela ser a contadora dessa história, eu acho que o fato dela contar essa história vem justamente
da ligação que ela tem com a Terra. E aí você traz essa coisa das pessoas que vão querer passar a boiada na Terra, né? E eu acho que a gente vê isso sempre, a gente vê as pessoas perdendo as terras dela, e é um exemplo disso. Enfim, essa é uma história milenar, porque na verdade a Terra, para o que a Terra ela é sinônimo de poder. Eu vejo isso, né? Se você tem a Terra, você tem poder sobre ela e não importa o que vem antes, a ancestralidade, a história da Terra. Então, quando você rouba a Terra, você não tá se importando com a história da Terra. E trazendo isso para Joana, eu acho que ela traz justamente a história da Terra. Eu acho que ela é a memória da Terra. E memória é feminino, né? Então, quando a gente pensa no feminino trazendo essa história, eu penso muito nessa imagem mesmo de uma guardadora da memória. Então, de uma grande árvore, assim, né? Que por mais que ela seja arrancada, as raízes dela, ela fica no solo e ela é a memória daquele lugar e ela absorve todo o sangue que foi derramado naquele lugar. Então, talvez eu enxergue a relação de Joana, né, da personagem Joana, do que a gente criou de Joana, pelo menos, porque eu tenho muito pouca informação de quem foi Joana. E é isso que Gessner acabou de falar, inclusive, que terra é identidade. Então, eu acho que Joana traz isso. É raiz, é identidade, e no momento que ela é morta também, é uma tentativa de silenciar essa terra que sangra, que chora, mas que conta a história e resiste contando essa história, né? Eu enxergo dessa forma. Você fala de raízes para ela, e aí eu me lembro de um texto também, a gente inclusive usou um dos textos do início na fala do Antônio Fábio, mas esse texto acho que não entrou. Eu não me lembro exatamente agora também de quem é, que ele fala que as raízes caminham. Você acha que as raízes caminham, as raízes enquanto esse sentido disso que a gente falou, de terra enquanto memória, terra enquanto identidade, terra enquanto saber de onde se vem, né? Saber de onde se vem nos sentidos mais amplos, né? Não só terra como uma história, né? Como uma história a ser contada. Você acha que as nossas raízes caminham? Eu acho que sim, eu acho que elas caminham. Eu acho que elas caminham com a gente, né? A gente é um pouco raiz, independente de para onde a gente vá, a gente é raiz. Tanto é que a gente sempre acaba nesse lugar de sempre contar de onde a gente vem. Então, por que a gente conta de onde a gente vem? Porque justamente é aquilo que Gessner falou aí no comentário. Terra é identidade. Então, para mim, por exemplo, o fato de eu ter vindo de Canavieiras, isso é uma identidade para mim. É a minha raiz e a partir disso eu tenho histórias para contar. E essa raiz, ela me formou de uma certa forma. Lógico que as coisas que vão acontecendo no caminho, elas também vão nos moldando, né? Mas as raízes a gente leva com a gente. Eu acho que você tem um pouco Castro Alves com você também. Então, a gente carrega, não tem como. E voltando, o texto que aquele texto que a Joana diz, né, na verdade todo o texto, né, ele é muito profético, né, ele é mais profético que o próprio texto do Conselheiro. E depois ela começa com uma constatação, né, como se fosse aquilo que você falou mesmo, é uma figura onipresente, ela sabe o que foi, sabe o que é e sabe o que virá, né? E tem um texto naquela parte que eu não estou me lembrando agora, que é quando o dragão está vindo, que ela fala também sobre verdades, né? E sobre como cada um conta essa história sobre a sua verdade e tal. Ele também teve a verdade dele para contar. Você lembra desse Nossa texto? senhora. Que Não isso? lembro, Não sabe, não. não lembra? Não é possível. 2 anos Eu só não e já lembro, esqueceu? olha. Não, tipo, eu xinguei, desculpa. Mas, enfim. Não, já passou das 10 já.
pode, né? Já pode xingar. Não, e é engraçado que eu pedi pra você o texto ontem. Eu pedi pra você o texto ontem. Eu falei, não, você tem aí o PDF. Aí eu fiquei, não, eu vou ler, eu vou lembrar aqui do texto. Eu não consegui ler, enfim, não consegui lembrar de nada. E pra falar a verdade, eu assisti só alguns pedaços do espetáculo, porque eu tenho questões com me assistir. Mas eu não lembro dessa parte, não lembro dessa parte. Mas a gente pode conversar sobre isso. E o que é que você lembra? O que é que mais te marca na encenação como todo? Seja contigo, seja com de uma outra raiz? O que é que te marca Ai, no espetáculo? olha, várias coisas, na verdade. Eu acho que uma coisa que. Ah, é uma cena que eu. Que feio, Gabriel. Me respeita, Thiago. Uma coisa que. Uma cena que eu gosto muito, assim, que eu lembro muito, é a cena de Antônio, que precede a morte dele. E que ele tá naquela coisa, naquele transe, né? Naquela revelação. E aí ele vai começando a falar de Canudos e tal, e ele vai realmente desenhando o cenário como se fosse um grande mapa de Canudos, que é um mapa que, na verdade, a gente não vê, né? E o público não vê, mas ele vai justamente desenhando aquilo tudo. E eu lembro muito da construção dessa cena, assim. E outra parte também que me toca muito, e eu vou roubar isso um pouquinho da resposta de Antônio também, que é a cena do canto. Pra mim, ela É. toca num lugar muito afetivo meu, assim. Eu tenho muito carinho por essa cena. É, enfim, eu tenho um carinho pelo que ela reverberou, assim, em mim. Na verdade, eu tenho muito carinho pelo espetáculo no todo, assim. Porque pra mim, falando assim, de uma forma muito pessoal, assim, foi uma coisa acho que foi uma das coisas mais diferentes que eu já fiz, se não há mais diferente que eu já fiz. E foi um processo muito gostoso e muito difícil também. E me tirou totalmente do meu lugar, da zona de conforto. E eu acho que isso foi muito legal também de fazer, sabe? Lógico que não. Ah, para com isso, Thiago, meu Deus. Lógico que hoje vendo, eu tomei coragem para poder assistir uns pedaços do espetáculo, assim. E hoje ouvindo, Aham. eu tive a mesma sensação. Eu fiquei, meu Deus, por que eu tô gritando? E aí eu lembro que eu conversei com o Thiago sobre isso, e ele falava que ele não entendia porque ele tava gritando. E eu fiquei, meu Deus, eu tô gritando demais. E é muito doido, porque a gente sempre fica com aquela sensação de que hoje eu faria diferente. Eu faria isso, isso e isso diferente. Mas o fato de eu, como atriz e crítica do meu trabalho como atriz, pensar que eu faria diferente o espetáculo, isso não tira o fato de que no momento que eu fiz o espetáculo, ele foi muito especial para mim, sabe? E foi um Uhum, né? aprendizado muito grande também. Então eu fugi totalmente do assunto. Não, não. Na verdade, isso até me leva para outra coisa que é que é que eu ia dizer sobre. Nossa, sobre. Eu esqueci também. Esqueci que eu ia. Ótimo, ótimo, Porque entrevistador. temos Ótimo. todo. É o vinho, é o vinho, é o vinho. Mas é uma parte que sempre me emocionava também, aquela parte do canto junto com o Antônio, né? Muito forte porque parece que trazia uma sina de não mudança, né? Uma sina de constância, de sempre ser aquilo e não vislumbrar mudança, né? E a forma como termina esse canto, com a figura, né, da Joana chamando o coro e o coro vindo cantando junto. Eu não sei se é esse canto que você estava falando, né? Que é do abre os olhos e mãos e abre os É isso olhos e mesmo. mãos e reza. Então assim, é um chamado mesmo, é um chamado para aquilo que o Jéssica, inclusive, falou na live anterior sobre resistência, né? Sobre resistir, sobre sobreviver às arapucas, né? De tudo, né? Das coisas que estão se impondo no nosso caminho agora. Então é uma parte que sempre também me deixava muito emocionado. Mas tem uma reviravolta no texto, né? Você, além da Joana, faz também a Maria. Tem uma figura Sim. também extremamente importante,
porque justamente deriva desse, na minha percepção, né, deriva desse estado de resistência e desse chamado pela mudança, né? Que você faz a Maria, o Tiago faz o João. Sim, eu acho que quando a gente chega já na Maria e no João, para mim, eu vejo muito essa coisa do legado, né? Do que a gente deixa para essas pessoas que vão vir depois da gente. Que é uma coisa que também a gente pode trazer para o momento que a gente está vivendo, assim, né? Do que a gente vai deixar. Agora que a gente está passando por isso tudo, por essa situação toda, onde a gente está mudando costumes, onde a gente está enxergando coisas que algumas pessoas já enxergavam, outras pessoas não enxergavam e estão abrindo os olhos agora. Então, eu penso muito como no legado, nessa memória que atravessa o tempo. E aí a gente faz a ligação de Maria com Joana, né? Nesse sentido de que Joana, ela lança a memória que em outro tempo, em outro momento, atinge essa outra personagem, que é Maria. E é como se fosse um resquício da história que fica também, né? E que é passada adiante. E se a gente for pensar em história, né, o que é passado adiante é aquilo que chega para as novas gerações que estão estudando história na escola, né? E o que elas estudam na escola, né? É. E eu Pode acho que fazer é isso. pergunta, viu, Júlia? Pode sim, fica à vontade. Júlia É aí na área. Júlia. E é isso que você falou também é importante, porque ela volta com a cabeça de Joana, né? Ela volta com essa máscara ossuda, né, que foi retirada pelo general. Ela volta e coloca sobre a geografia de Canudos, né, sobre a Uhum. eu tô falando sobre a proposta, mas eu acho que eu estou falando na verdade isso não Ai, não para enaltecer a encenação, mas para ligar com isso que você está falando sobre esse percurso esse percurso histórico de raiz, né, de raiz que se expande, né? Que não é, que quando é retirada, né? Quando é retirada do seu lugar, ela precisa se expandir. Eu acho que vai muito nisso que você está falando sobre esse legado que vai sendo restaurado, que vai sendo revigorado, né? sim, sim. E é justamente isso, essa raiz que caminha com a gente e acompanha a gente através de outros tempos e que quebra barreiras, né? Não fica só presa em mim e na minha bolha, mas quebra barreiras, não tem espaço, não tem tempo. É uma voz que atravessa esses conceitos, assim. Então eu acho que Uhum. talvez seja essa imagem que eu tenho da personagem. Eu lembro que a gente. Lá vou eu fazer o papel de entrevistadora agora. Eu lembro que a gente tinha conversado sobre a questão nessa cena da alienação também, mas eu não lembro exatamente o que. Quando a gente estava fazendo o processo de Arraial ainda, mas eu não lembro exatamente o que a gente tinha conversado eu não lembro se era alienação, se era inocência, eu não sei se era pela cena, né, pelo teor da cena de João e Maria, por ser uma coisa muito muito lírica, muito fora da caixinha, assim. Eu não lembro exatamente, não sei nem porque que eu trouxe isso, mas enfim, continuemos. Sim, sim, eu lembro, sim. Mas acho que isso mudou um pouco também, até quando a própria figura do arqueólogo, né, do Bira entrando ali, enquanto vocês estavam naquele estado aparente de delírio, né, de um amor utópico, né, mas o texto que vocês estavam dando, acho que ia muito nesse caminho da esperança de mudança, né, na esperança que, tanto que o Tiago, o João, né, que o Tiago fazia, ele sempre ficava ouvindo vozes, né? Ele sempre ficava escutando vozes sem saber que aquelas vozes vinham daquelas cabeças que estavam naquele museu ali que o Bira estava levantando ali, né? Que estava rememorando, né? Retirando da terra e tal. Uhum. Ah, sim, 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 sim. Acho que eu lembrei, apesar de que estou esquecida. Mas é muito interessante pensar também nessa ideia do museu, né? E de que ele escuta o museu como essa voz do tempo, assim. E é isso, né? Eu sempre fico pensando e tentando relacionar com as coisas que a gente está passando agora, mas enfim, siga aí, Me Ivan. diga uma coisa, o que é que tem te inspirado?
Hum, nesse momento, além do vinho? o que que tem me inspirado nesse momento? Ai, meu Deus. A gente está num momento tão complicado, assim. A gente está vivendo uma crise de saúde, uma crise econômica, uma crise política, né? São muitas coisas difíceis combinadas, muitas crises, que eu acho que a gente entra também um pouco em crise, assim, crise interna, né? Mas, mas eu acho que, e às vezes pode parecer muito difícil, assim, achar inspiração. Olha o celular me ajudando de novo. Achar É. inspiração quando a gente pensa nessa dificuldade toda que a gente está passando. Mas eu tô tentando manter a serenidade o máximo que eu consigo, assim, nesse momento. Eu tô descobrindo coisas novas, o que é muito legal também. Antônio falou do crochê. E eu me identifiquei muito quando ele falou do crochê, porque nessa quarentena eu comecei a fazer artesanato também, que foi uma coisa que eu nunca tinha explorado, assim, de fazer, de estar fazendo essas peças, de estar tecendo também, que apesar de ser diferente do crochê, também tem um pouco dessa arte, né, do tecer, dessa arte milenar do tecer. Então eu acho que isso me inspira, isso me acalma também. Eu estou tentando não me pressionar também, porque foi. Eu me pressionei muito quando começou a quarentena e o isolamento. Eu me pressionei a produzir, fiquei naquela coisa de que eu preciso produzir, eu preciso estar fazendo alguma coisa, eu preciso estar fazendo alguma coisa, e na verdade eu não preciso estar fazendo. Eu preciso ter calma, eu preciso respirar, assim. E uma coisa também que tem me ajudado muito é escrever. Eu não escrevo, eu não escrevo, mas, mas eu ando escrevendo. Eu posso dizer assim que certas coisas do dia a dia, assim, às vezes é uma imagem que eu vejo, ou uma sensação, ou um sentimento que vem assim, e isso me inspira a transformar isso em uma outra coisa, que não necessariamente precisa ter um fim também, mas tá surgindo aí. Eu acho que é basicamente isso. Acho que nesse momento a gente tem que se inspirar nas pequenas coisas. Eu falei, Olha, Júlia, meu Dilma, Deus! Dilma disse o contrário, botou em caixa alta, viu? Júlia é minha advogada, meu Deus do céu. Eu também acho, viu, Jonas? Também acho. Mas ela fez uma Mas eu pergunta não. aqui também, Bri. Qual eu não Ela vi, fez uma não. pergunta aqui sobre o uso da máscara em cena. Como foi para Hum, você, atriz, usar máscara em cena e como a máscara trouxe algo para a sua personagem? Hum. hum. É, falar da máscara é muito engraçado, assim, Eu sei, eu sei, eu porque. sei. Dá pro- Você sabe, falar da máscara é engraçado. Oh, meu Deus do céu. Vamos ir, porque o diretor do espetáculo falou assim: olha, vai ter uma máscara, viu? Mas aí a gente não ensaiou com a máscara, né? Por bastante tempo. E a máscara, ela chegou foi o quê? 2 semanas antes do espetáculo? Acho que foi Foi por bem em aí, não cima, foi? foi bem em cima. A máscara chegou muito, muito em cima. E pra mim, na verdade, assim, mas tem sempre um lado positivo que a gente tira das coisas, né? Uhum. Tem uma Fale sobre o sacudida em lado mim, assim. positivo, por favor. Ela. Tô brincando. Ai, meu Deus. Mas quando a máscara chegou, e por ela ter chegado muito em cima da estreia do espetáculo, ela deu uma sacudida no meu processo. Porque eu vinha numa construção e tal, e sempre chega um momento da construção que as coisas ficam seguras, né? A gente vai começando a se apropriar e vai ficando mais seguro do que a gente está fazendo, vai ficando. E aí veio a máscara e aí transformou tudo, porque eu não conseguia enxergar, na verdade, porque os olhos da máscara ficavam nos lados e tirou totalmente a minha visão. E aí eu tinha que começar a me adaptar de como olhar com a máscara. Então acho que esse foi o maior desafio, assim, como é que eu fazia o espetáculo e enxergava, porque eu quase não enxergava e quase não enxerguei todos os dias de espetáculo.
Mas foi uma descoberta, e foi uma descoberta durante a temporada também. E eu acho que foi uma descoberta que não terminou, justamente por ter chegado muito em cima da hora. Eu acho que nunca termina, mas não foi uma descoberta talvez que amadureceu, assim, vamos dizer nesse sentido, sabe? Eu, como atriz, assim, pensando no meu trabalho como atriz, eu gostaria de ter tido mais tempo para amadurecer esse manejo mesmo de como usar a máscara, de como enxergar com a máscara. Foi bem difícil nesse sentido. Mas também foi bom por sacudir e me tirar do meu lugar mais uma vez. Joana me tirou do meu lugar várias vezes. Todas as Joanas que eu fiz, na verdade, que foram duas, mas elas me tiraram do meu lugar. Na verdade, a proposta da máscara chegar em cima vinha muito nesse viés de proporcionar uma nova percepção do olhar mesmo, né? Tinha uma... Foi proposital, né? Foi proposital. Tudo, tudo dentro do projeto tudo de planejamento do calculado, concurso. né? É. Calculado. Bri, vamos lá, a gente está caminhando para o final. Viu? Passou rápido. Né? Me diga. Me Não foi diga. tão. Ai, tava nervosa, mas agora eu tô menos nervosa. Me diga. Eu estou sempre terminando essa série de lives, você já deve ter visto, com essa pergunta que dá nome, né, mesmo a essa ideia, a esse projeto que eu estou começando agora, que é de como suspender o céu, né? Eu acho que nesse momento extremamente, Tiago, extremamente difícil, né? Duro, mais para algumas pessoas do que, inclusive, até para mim, eu ainda tenho o privilégio de poder estar em casa, de poder estar tendo cuidado com as pessoas que estão próximas. Tem pessoas que nem isso, né? Que precisam estar na rua mesmo, que precisam estar trabalhando. E por nós conhecermos a realidade que a gente vive, né? Então tem uma série de dificuldades que a gente nem imagina que certas pessoas estão passando. Mas dentro da nossa realidade, dentro da tua realidade, eu te pergunto, né, como suspender o céu? Ai, essa pergunta é difícil, né? Eu não consigo não lembrar de Ariel mais cedo, falando que achava que você tinha errado a pergunta. Falando. Eu dei tanta risada, Talos, dele falando de como suspender o set. O set de filmagem. Mas tudo bem. Como suspender o céu? Assim, uma das coisas que eu venho me questionando e pensando há um tempo, e isso tem caminhado comigo agora. Essa pergunta é muito difícil. Chega, meu fone caiu aqui. Mas eu acho que é importante no momento que a gente está vivendo, cada vez mais a gente ampliar a nossa escuta. Para daí a gente ter atitudes transformadoras, eu acho, assim. A gente está vivendo um período muito caótico, onde a gente tem muita necessidade de falar e falar, e levantar a voz, e achar que sabe tudo, e que detém todos os conhecimentos, porque com a internet e a velocidade das informações, parece que a gente sabe tudo. Parece que porque a gente leu uma informação aqui em determinado lugar e a gente nem checou essa informação, a gente já toma isso como verdadeiro e a gente já acha que a gente sabe tudo. E a gente perde a oportunidade muitas vezes de escutar e aprender com o outro, principalmente essas pessoas que estão em outro estado, que não é o nosso, que estão em estado de vulnerabilidade, que estão levantando a voz para outras pautas que não fazem parte do nosso dia a dia. Então, eu acho que agora a gente precisa suspender o céu, escutando, e a partir da escuta a gente precisa fazer o nosso silêncio. Eu lembro que quando eu era adolescente, olha eu divagando mais uma vez. Quando, nos meus 14 anos, eu entrei minha família vem de uma base católica e eu entrei para um grupo, né, da igreja e a gente tinha da igreja católica e a gente tinha uma prática que era fazer o seu deserto, né? E eu acho que
essa imagem de fazer o seu deserto é muito interessante, porque é você silenciar, voltar para você, para dentro de você, e a partir daí você rever os seus conceitos, as suas atitudes, os seus pensamentos, o outro, como isso afeta o outro, como você tem se abrido, se aberto, enfim, não sei, como você tem se relacionado com o outro. E é rever isso, e é pensar sobre isso, e depois que você faz esse deserto, você deixa o que tem que deixar para trás e leva para frente o que você acha que vai ser válido, né, para você. E eu acho que isso é escutar. Isso nada mais é do que escutar. E a gente precisa escutar. A gente precisa escutar essas pessoas, a gente precisa escutar para daí a gente sair do nosso lugar comum e tomar atitudes que sejam realmente transformadoras. Porque também fazer muito barulho por nada acaba não ajudando também, né? Esse movimento de transformação que eu acho que é necessário no momento que a gente está vivendo e que a gente já está passando. A gente já está passando por um momento de transformação. Então, eu acho que é isso. Enfim. Massa, show de bola. Palavras finais? Palavras finais? Ai, não tenho muita coisa. Eu já Assim, falei direto tanto. e Nossa, objetivamente. nossa, eu já falei tanto. Eu falo tanto. Se deixar, eu falo, meu Deus. Não sei o que dizer, não. Eu sou melhor com perguntas. Então, Palavras tá. finais. Acho que é isso, acho que é escutem. Parem para escutar, para sair do lugar que vocês estão, das certezas que vocês têm, assim. Eu acho que é importante a gente estar sempre se questionando e se perguntando o que é verdade, o que é certo, né? Apesar de que verdade e certo são conceitos muito relativos, eu acho, mas eu acho que também tem o acordo de. Sempre tem um limite, né? Do que é aceitável, assim, do que não é aceitável. Então, eu acho que a gente tem que se questionar mesmo, se perguntar mesmo o que está acontecendo, parar para pensar, para refletir, para daí a gente ter atitudes sólidas mesmo, né? Transformadoras do nosso lugar mesmo. Acho que é isso. Massa, massa. Bri, obrigado pela presença, pela Obrigada eu. presença virtual, pela predisposição também de estar participando, pela ajuda. Obrigado também pela colaboração do trabalho. Acho que é um projeto também que eu tenho muito carinho, que me afeta muito, assistindo, já assisti várias vezes, e ainda assim continua me afetando de diversas formas. Então, assim, é uma obra que eu tenho, que me deixa muito feliz de ter realizado e por ter permitido estar com vocês também, né, com todo mundo que participou. Giovana, que estava aqui também, que desenhou a arte gráfica do projeto, do seu Bira, Antônio Fábio, Gessner, Hamilton, Thiago, Marcelo Sabac, Alisson, toda a equipe que participou. Então, obrigado pela vinda. Vai se Eu que cuidando aí. agradeço. Vai, vai se cuidando aí nessa doideira toda. Viu? Você também. Obrigada eu, é que agradeço pela oportunidade. Eu tava nervosa pra caralho, primeira live. Mas enfim, é isso. Gente, valeu. Esse foi o Tá na Escuta, prosas para suspender o céu. Estamos aqui na maratona de lives. Daqui a pouco a gente vai entrar em contato com o Thiago Ribeiro, esse mesmo que estava aí. Agora é a vez. Falando mal de todo mundo. Será que ele vai estar com uma catuaba? Também. Eu soube que ele comprou uma vodka. Ó. Então, é um projeto que está começando hoje, na verdade, tentando dar esse viés mais organizado para a gente poder trocar ideias sobre alguns temas que nos afetam, sobre arte, principalmente. Então, valeu pela presença, obrigado porque está chegando agora, a gente já está encerrando nesse momento, mas daqui a pouquinho, alguns minutinhos, a gente volta com outra live com o Thiago Ribeiro, falando sobre o espetáculo Arraial, que estava disponibilizado, ainda está disponibilizado até as 23 horas, no link lá no Facebook do Na Quarentena Tem Teatro, né? Em comemoração também aos 64 anos da Escola de Teatro da UFBA. Então, valeu, boa noite para todos, se cuidem, um abraço forte, vamos suspender esse céu.